Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Vamos aí resolver mais algumas questões de legislação de trânsito. Acompanhe comigo aí depois da vinheta. Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Vamos aí resolver mais algumas questões aí, a partir da questão 51 e te ajudar aí a ser aprovado o quanto antes aí nas suas provas aí referentes à legislação de trânsito. Mas antes disso, eu peço aí que você deixe a sua curtida e também não esqueça de deixar o seu comentário. Aproveita também e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho sempre que eu postar vídeo novo. O YouTube ele se encarrega de te avisar, te alertar sobre um novo vídeo no nosso canal. Uma gente boa de pressa que interessa. Então tá aí, mais uma questão para algumas questões para a gente resolver. Então de cara aí. Entre as alternativas a seguir, qual apresenta fatores que integram o que se conhece como condição adversa da via? Opa, então tá aí uma questão bem bacana. Condição adversa da via. Então, para a gente responder, letra A, vento forte e chuva de granizo. Letra B, desníveis, buracos na pista, trechos escorregadios e lombadas. C, falta de combustível, pneu furado e faróis queimados. D, chuva, neblina e movimento intenso de veículos. Então tá aí uma questão bem tranquila para a gente resolver aí sobre condições adversas da via. Então aí um macete aí bem legal para a gente já começar a responder essa questão é você eliminar questões que não tem nada a ver com condição adversa da via. Então você já elimina, primeiro a gente começa eliminando questões que não tem nada a ver com o enunciado e depois a gente procura aí qual é a resposta correta. Acompanhe comigo na tela aí. Vamos lá. A questão aqui é sobre condições adversas da via. Esse aí é um tema relacionado à direção defensiva. Então a letra A, vento forte e chuva de granizo, não é condição adversa da via, é condição adversa de tempo, a gente já elimina. Desníveis, buracos e trechos escorregadios tem a ver sim com condição adversa da via, mas a gente não marca lá no gabarito ainda, porque a gente precisa eliminar questões. Falta de combustível, a princípio aqui é só o primeiro comentário aqui já se refere à condição adversa do veículo. A gente já elimina aqui. Chuva, neblina, nada a ver com a via, a gente elimina também. Então tá aí a resposta, a letra B de bola. Condição adversa da via, desníveis na via, buracos na pista, trechos escorregadios e lombadas. Tudo a ver com condição adversa da via. Mais uma questão pra gente aí. O condutor que na ultrapassagem por outro veículo mantém ou diminui a velocidade do seu veículo está retardando o fluxo de veículos na via a seu favor, indo contra o bom convívio no trânsito, agindo com prudência, facilitando a ultrapassagem e indo a favor do bom convívio no trânsito, dificultando a ultrapassagem, irritando o outro condutor e indo contra o bom convívio social no trânsito, provocando o outro condutor ao frear, agindo contra a convivência harmoniosa no trânsito. Então tá aí. É um texto bem longo para uma questão de prova, mas também na contrapartida muito tranquilo. Então vamos lá ver a que se refere o enunciado. O condutor que na ultrapassagem por outro veículo mantém ou diminui a velocidade do seu veículo. Então tá aqui uma ação cordial, uma ação aí solidária. Então tudo que for contrário à cordialidade e à solidariedade, a gente elimina nas alternativas. A gente já começa eliminando aí, ó. Então aqui se refere à boa conduta no trânsito. O que for contrário à boa conduta, a gente elimina. Por exemplo, ó, retardando o fluxo de veículos na via. Então, se está retardando, é contrário à cortesia e solidariedade. Dificultando a ultrapassagem. Ó, tudo que for contrário à cortesia e solidariedade, a gente elimina. Provocando outro condutor. A gente não está provocando outro condutor. Então perceba aí que aqui, só em eliminar essas três alternativas, sobrou a letra B. Então o condutor que mantém ou diminui a velocidade ao ser ultrapassado, ele age com prudência, facilitando a ultrapassagem e indo a favor do bom convívio no trânsito. Olha aí que maravilha, questão muito boa. 53, mais uma questão aí. O condutor demonstra um comportamento seguro quando? Então, ó, o enunciado está falando quando um condutor ele demonstra um comportamento seguro. Então, já para a gente, antes mesmo de ir para as alternativas, tudo que for contrário
essa demonstração de comportamento seguro, a gente elimina lá. Mas vamos lá dar uma passeada aí nas alternativas. Ultrapassa veículos lentos em um cruzamento entre vias urbanas. Reduz a velocidade ao perceber que vai ser ultrapassado por outro veículo. Tendo boa visibilidade, ultrapassa outro veículo na contramão sobre uma ponte. Imprime velocidade superior à permitida pela sinalização a ultrapassar. Então, o condutor que demonstra o comportamento seguro, então vamos lá eliminar algumas questões. A letra D, imprime velocidade superior à permitida. Vamos eliminar aqui a letra D. Tendo boa visibilidade, ultrapassa outro veículo na contramão sobre uma ponte. Opa! A princípio aí tem uma certa proibição, né? Se ultrapassar pela ponte. Só observar aí a sinalização. Então elimina aqui, ó, a letra C. Entre a letra A e a letra B, vamos lá ver. O condutor demonstra um comportamento seguro. Ultrapassa veículos lentos em cruzamento entre vias urbanas. Então, ó, elimina a letra A. Vamos ver então o que diz a letra B. Reduz a velocidade ao perceber que vai ser ultrapassado por outro veículo. Olha que coisa maravilhosa. Reduz a velocidade e redobra a atenção ao perceber que vai ser ultrapassado por outro veículo. A resposta é a letra B. O comportamento seguro é reduzir a velocidade ao perceber que vai ser ultrapassado por outro veículo. Mais uma questão aí, gente boa. Em via com velocidade máxima de 80 km por hora, qual a distância mínima para iniciar a sinalização de acidente ocorrido durante o dia com pista seca? Opa, tá aí uma questão muito boa. A 30 metros, de acordo com a legislação de trânsito, a 120 metros do veículo, ou aproximadamente 120 passos, a 100 metros do veículo, ou aproximadamente 100 passos, a 80 metros do veículo, ou aproximadamente 80 passos. Está aí. Existe uma regrinha sobre a questão da sinalização diante de um acidente em uma via com pista seca, durante o dia e com pista seca. O que se fazer? A quantos metros eu coloco meu triângulo? A qual distância? Então vamos lá. Existe uma norma dentro da legislação de trânsito sobre a distância mínima de colocação do triângulo. A distância mínima para a colocação do triângulo de segurança é de 30 metros. Então você não pode colocar um triângulo em uma distância menor que 30 metros. Mas existe uma outra regra. Você identifica a velocidade da via, a velocidade na placa, estabelecida na placa R19, que é a placa de velocidade máxima permitida, e você converte esse valor da velocidade em metros. E aí você coloca o seu triângulo. Por exemplo, você está transitando em uma via aí que a velocidade na placa é 60 por hora. E aí aconteceu um acidente. Esse acidente aconteceu durante o dia com tempo bom. Se a velocidade na via é 60 km por hora, eu vou colocar o triângulo de segurança a 60 metros. E aí eu vou contar 60 passos largos ou longos e colocar o triângulo. Então, de olho nessa questão aí, ó. Muito fácil, ó. Em uma via com velocidade máxima de 80 km por hora. Já vi que a velocidade na placa é 80 por hora. Aí eu preciso converter 80 km por hora para 80 metros. Então, agora eu preciso colocar o triângulo de segurança a 80 metros, né? Já que o sinistro aí, o acidente ocorreu durante o dia e com a pista seca. Se fosse uma condição adversa, essa colocação do triângulo seria diferente. Mas a resposta de cara aí, letra D. Aconteceu um acidente durante o dia em uma via que a velocidade é 80 km por hora. Vou colocar o triângulo a 80 metros. Vou contar aí 80 passos. Vou dar um passo, converter para cada metro. E colocar o triângulo aí a 80 metros do veículo acidentado. Próxima questão. As vias rurais abertas à circulação de veículos classificam-se em vias rurais abertas à circulação de veículos classificam-se em urbanas e rurais, rodovias e estradas, via arterial, via coletora e via local, via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Então, vias rurais classificam-se em rodovias e estradas. Então, o CTB classifica aí as vias rurais como rodovias e estradas. O condutor que dirigir embriagado o veículo ou sob influência de qualquer substância entorpecente terá como penalidade. Então, o condutor que dirigir embriagado o veículo ou sob influência de qualquer substância entorpecente, que entorpece a mente, terá como penalidade. Então, está se falando aí a questão da penalidade. Apreensão do veículo e multa. Multa e suspensão do direito de dirigir. Multa apenas. Suspensão do direito de dirigir apenas.
Trazendo aí umas dicas para alguns macetes, para como você resolver questões de prova, é eliminar questões ou palavras excludentes. Como assim palavras excludentes? Palavras como apenas, palavras como somente, como só. Então a gente já elimina aí nesse processo aí. Não que toda a questão que tem apenas, a questão está errada. Não, você pode encontrar alguma questão aí que tenha lá a palavra apenas e essa é a resposta certa. Mas no geral, essa palavra excludente apenas já traz uma conotação aí de erro para sua alternativa. Então a gente já elimina aqui de cara essa e essa. Então vamos lá, voltando lá para a questão acima. O condutor que dirigir embriagado o veículo ou sob influência de qualquer substância entorpecente terá como penalidade apreensão do veículo e multa e suspensão do direito de dirigir. Apreensão do veículo não existe mais. A lei 13.281, ela exclui aí a penalidade de apreensão do veículo. Então, já que foi excluída, então nos resta aí marcar a letra B. Penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Por 12 meses, um ano. Então, ali aí já determina o prazo para que essa CNH seja suspensa. 12 meses. Aí o artigo 165 do Código. Próxima questão. Então, chegando ao final aí. O que é distância de segmento? É a soma da distância de percepção e a parada total do veículo? É a distância que o veículo percorre depois de acionado o freio? É a soma da distância de reação mais a distância de frenagem? É a distância de segurança entre o seu veículo e o que segue imediatamente à sua frente? Então tá aí uma questão bem legal, distância de segmento. Lá quando a gente estuda direção defensiva, inclusive aqui no meu canal tem 3 módulos que falam sobre direção defensiva. E lá eu mostro a questão das distâncias. São 4 tipos de distância. São distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. E lá eu falo sobre cada um tipo de distância. Então, volto para a questão aí. Aqui, distância de segmento. O que é a distância de segmento? Então, está aqui a resposta na letra D. É a distância de segurança entre o seu veículo e o que segue imediatamente à sua frente. Então, para quem tem dúvidas sobre as demais distâncias, que você dê uma olhadinha aí no vídeo que fala sobre direção defensiva. E lá tem explicando detalhadamente sobre cada uma dessas 4 distâncias aí. Que vai servir bastante aí para a sua prova. Próxima questão. Ao dirigir com chuva, o condutor deve manter, a ordem, deve manter pelo menos pisca-alerta aceso, luz de posição acesas, faróis altos acesos, luzes de posição apagadas. Então, quando o condutor ele dirige na chuva, é importante que ele deixe pelo menos aí, as luzes de posição acesa. Luz de posição é aquele farolete ou farol de estacionamento. Pisca-alerta não, porque não é situação de emergência. Farol alto não, farol alto só à noite e em vias não iluminadas. E luz de posição apagada não, porque você precisa prezar pelo princípio básico da direção defensiva, que é ver e ser visto. Questão 59. Ao se envolver em acidente com vítima, o condutor já está envolvido em acidente com vítima, o condutor que deixar de adotar providências que contribuem para evitar o perigo para o trânsito no local terá como penalidade. Qual é a penalidade que sofre esse condutor? Multa apenas. Então, se tem apenas aqui, ó, já risco. Suspensão de direito de dirigir. Multa e suspensão de direito de dirigir. Apreensão do veículo. Então, um macete que eu deixo para vocês aí, que vai servir bastante, é que sempre que cair uma questão de infração de trânsito, saiba de uma coisa. Toda infração tem multa. Toda infração tem multa. Não esqueça nunca mais na vida de vocês. Toda infração tem multa. Então, ó, dá uma olhadinha aí na questão. Suspensão de direito de dirigir. Aqui falta a multa. Não tem escrito multa aqui, eu já elimino. Letra D também não tem multa, já elimino. Sobrou letra C. Toda infração tem multa, então. Condutor que se envolver em acidente com vítima não providenciou aí socorro ou não providenciou aí manter uma certa segurança no local do acidente, então ele vai ter aí uma multa e a carteira suspensa. E para a gente finalizar aí, mais uma questão, a última. Em se tratando de infrações, quando o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, no caso de empresa, quem responde pela pontuação?
o gerente responsável pela frota da empresa, o proprietário da empresa, o condutor infrator identificado em formulário próprio e enviado no prazo pré-estabelecido, o diretor administrativo da empresa. Então tá aí. Sendo esse veículo de propriedade de uma pessoa jurídica, de uma empresa, e aí ocorre uma infração de trânsito. Quem responde por essa pontuação? Pessoa jurídica não tem prontuário, então alguém tem que ser responsabilizado pelos pontos aí. Então vamos lá ver qual é a questão que mais define aí esse enunciado. Letra C. De cara, letra C. Então o condutor, ele precisa ser identificado. A legislação de trânsito prevê na parte das infrações que o condutor, mesmo sendo propriedade de pessoa jurídica, esse veículo tem que ser apresentado e no prazo aí de 30 dias. Então a empresa recebe notificação e ela tem aí 30 dias para apresentar condutor infrator e 30 dias para se defender, é a chamada defesa prévia. E aí vai lá, apresenta o condutor infrator e é esse condutor que ganha ponto no seu prontuário. Então tá aí, a gente encerra por aqui mais um vídeo. Não esqueçam de deixar sua curtida, deixar seu comentário e também para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é muito importante sua inscrição e não esqueça também de ativar o sininho. E aquele abraço, gente boa, até o próximo vídeo. Fui!